Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Vamos agora, graças a Deus, entrar no capítulo 2, né, do nosso livro, página 30, né, cujo título é Chegar ao Brasil. Quem chegou ao Brasil? Aí vamos voltar lá na história. A gente veio cá para frente para falar dos imigrantes, né? Eu espero que isso tenha ficado fixado para vocês. Agora a gente volta lá atrás, porque história é isso, né? Contar o que se passou, não é assim? Então, aí a gente volta para lá, para o início de tudo, descobrimento do Brasil, né? Eu acho que vocês já têm a informação, estão no quarto ano, eu acho que vocês já têm a informação, né, de que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Mais precisamente 22 de abril de 1500, por uma esquadra de navios, né, comandada por Pedro Álvares Cabral. Aquela velha pergunta: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ele veio sozinho? Não. Ele veio com vários outros tripulantes nos navios, né? Eram expedições que Portugal e Espanha principalmente promoviam para encontrar novas terras, novos horizontes. Eles queriam conseguir um novo caminho para as Índias, que era onde eles compravam especiarias, né? E que eles comercializavam, né? Compravam barato, vendiam caro na Europa, né? Então eles queriam uma nova rota que não passasse pela Ásia e terminaram acidentalmente, dizem, né? Acidentalmente encontrando o Brasil. A gente dizem porque há uma teoria dentro da história que, na verdade, Pedro Álvares Cabral já veio mesmo com a intenção de encontrar novas terras, né? Bem, isso de 1500, né? O Brasil ficou nas mãos de Portugal. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra eram portugueses, chegaram aqui, viram a terra, se maravilharam, né? A terra estava sem ninguém? Não. Já tinha habitantes, né? Já tinha os povos originários, que são quem? Os índios. Sim, os índios eram os donos do Brasil, né? O português que diz que descobriu, né? Descobriu, entre aspas, né? Na verdade, ele foi um invasor, né? Mas, por terem toda um avanço cultural maior do que os índios, né? Por terem uma estrutura logística maior, em termos de tudo, terminaram chegando aqui e dominando a terra em si, né? E como isso aconteceu? Pedro Álvares Cabral veio, achou o Brasil, voltou para Portugal com todas as riquezas naturais que nós tínhamos aqui, porque não se enganem, o Brasil até hoje é muito rico em matéria-prima, certo? E feito isso, né, o rei de Portugal então mandou novas expedições para que pudesse ser melhor conhecido, melhor explorado, e o que aconteceu foi o seguinte: o Brasil se tornou a partir daí colônia de Portugal. O que é isso? Colônia, né? A colônia, né? O Brasil ele passou a ser um território de Portugal. Portugal era quem mandava aqui, Portugal era quem fazia tudo aqui. Portugal extraía madeira, que era o pau-brasil. Portugal extraía ouro e outros minérios e levava todas as nossas riquezas para Portugal. Como faziam isso? Alguns portugueses vieram para cá morar para fazer isso, porque os índios não aceitaram, né, serem escravos dos portugueses, né? Então, passado esse período, o Brasil foi colônia de Portugal, né? E por conflitos lá na Europa, né? Portugal, o rei de Portugal, até então Dom João VI, temendo, né,
a invasão de Portugal lá em 1808, veja, saímos de 1500, né, chegamos em 1808, né, ele trouxe toda a coroa portuguesa, né, inclusive ele também, entendam por coroa portuguesa todos os nobres da época, né, ele próprio, a família real, todo mundo para o Brasil ser a coroa, a sede da coroa portuguesa, né? E isso em 1808, né? E até o período de 1822, o Brasil foi sede da coroa portuguesa. Sim, nós não tínhamos presidente da república, nós tínhamos rei e depois imperador. O primeiro imperador do Brasil foi Dom João VI. Perdão, foi esclarecendo o erro técnico. Dom João VI foi o rei de Portugal que veio para cá. O filho dele, que foi Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil. Quando, em 1822, Dom Pedro I, né, declarou contra seu pai, né, a independência do Brasil e separou Brasil de Portugal. A partir dali, o Brasil passou a ser um país. O Brasil cresceu, né, se separou de Portugal e as riquezas que o Brasil tinha passaram a ser do Brasil. Ninguém mandava mais nada para Portugal de graça, né? E aí segue a história, né? O Império Brasileiro, né? O primeiro imperador, Dom João VI. Meu Deus, só quer dizer que é Dom João VI. Dom Pedro I. Dom João VI, que já estava lá em Portugal, não teve o que fazer, teve que aceitar a independência do Brasil, né? E o Brasil passou a ser do brasileiro, né? O Brasil, que antes era português, passou a ser do brasileiro. Mas é preciso a gente dizer que o português ele foi muito importante na nossa cultura, né? Ele deixou suas tradições, seus costumes, e como foi o primeiro povo europeu que chegou aqui, né? Foi realmente quem formou o povo brasileiro. Então, assim, há muito do povo português no povo brasileiro, né? O livro de história de vocês tem até uma informação bem interessante, que diz assim: